Olá! O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente no dia 8 de março. A data lembra a importância das lutas feministas por justiça, respeito e igualdade de gênero nas mais diversas esferas da sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a data serve para celebrar atos de coragem e a determinação de mulheres comuns que desempenham um papel extraordinário na história de seus países e comunidades. E para falar deste assunto, eu recebo no estúdio a deputada Beth Saão, do PT, a Valéria Scarance, que é promotora pública, e Rita Quadros, do Cine Sapatão. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindas. Bom, o que a gente tem visto aí ao longo dos anos é que as mulheres têm conquistado aí um papel de protagonismo na sociedade, quer dizer, a mulher tem lutado pelos seus direitos cada vez mais. Mas quando o assunto é violência, né, em contrapartida, quando é esse assunto, a gente vê realmente números que deixam a gente realmente muito preocupada, né? O Brasil ele tem a 5ª maior taxa de feminicídio entre 84 nações e no primeiro mês deste ano nós registramos aí mais de 100 casos de feminicídio. Queria começar perguntando para a deputada Beth Saão, bem-vinda. Muito obrigada. Deputada, o que tem contribuído para esses números tão alarmantes aqui no Brasil, no mundo, enfim, e trazendo essa discussão aqui para o estado de São Paulo? O que o parlamento tem feito em relação a isso? Qual que é a sua visão? O que a gente precisa fazer para que essa realidade seja diferente? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui. E a gente tem atribuído muito a violência contra a mulher à própria cultura machista que nós estamos inseridas, né? Acho que o Brasil, infelizmente, não tem conseguido lidar de forma eficaz com essas questões. Tem se proposto, tem iniciativas importantes que foram apresentadas, entre elas leis, inclusive, né, que funcionam, como a Lei Maria da Penha. No entanto, quando a gente quer colocar em prática, por exemplo, uma educação de gênero nas escolas, no interior das escolas, você encontra uma resistência enorme, né, como foi ocorrido com grupos religiosos, com grupos fundamentalistas, religiosos de praticamente todas as religiões, com setores mais conservadores da sociedade. Então, esbarrando em tantas dificuldades que isso acabou sendo retirado até do Plano Nacional de Educação e, posteriormente, do Plano Estadual de Educação, que nós discutimos aqui exaustivamente na casa. Eu tenho, inclusive, projetos de lei que eu apresentei nesse sentido e tal, mas estão parados. Estão parados porque você tem pessoas que são contrárias, deputados que são contrários a estas questões, e cada vez que alguém é assassinado, uma mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher, eu tenho vontade de olhar para essas pessoas e dizer que elas são as responsáveis por isso que acontece. Porque é isso que elas precisam ser responsabilizadas por isso. Porque não é possível que a crença religiosa interfira numa medida que é absolutamente de âmbito do Estado. Isso é a esfera do Estado que tem que tratar, nos seus mais diferentes órgãos, nos seus mais diferentes segmentos, seja através da promotoria pública, seja através da magistratura, seja através da defensoria pública, seja através das secretarias e ministérios, mas, enfim, isso tem que ser estabelecido para depois começar a ser praticado pelo conjunto da sociedade. Porque do jeito que está, é isso que nós estamos vendo, um crescimento do feminicídio, um crescimento da violência, um crescimento da agressividade. Você tem instrumentos que lidam com isso. Ainda essa semana eu vi uma propaganda muito bonita feita por uma importante emissora de televisão que tratando dessas questões. Acho essas iniciativas louváveis, né? Quando você discute isso nas artes, nas novelas, nos cinemas, nas músicas, etc., nas organizações não governamentais, que batalham, que lutam muito por isso, muitas vezes sem nenhum incentivo, sem nenhum apoio, não é? Mas são insuficientes. É preciso mudar a cultura. Quando você tem uma mulher que foi nomeada para ser a ministra desta área, dos direitos humanos, que também trata da mulher, que fala que nós vamos voltar a um período em que os homens vão ter que usar azul e as mulheres cor-de-rosa, pois naquele instante eu vesti uma camisa azul. Aliás, azul é minha cor predileta.
que eu mais gosto. Então, quer dizer, o que isso tem a ver, né, com a sua, com aquilo que você vai querer ser na vida, né? Isso é um problema interno de cada um, é uma decisão de foro íntimo, que independe da forma como se você vai brincar com boneca ou você vai brincar com bola ou com carrinho. O que é isso? Quer dizer, o mundo cresceu, evoluiu, avançou, e nós ainda ficamos discutindo baseado nesses dogmas atrasados, arcaicos, e que são responsáveis. Nós temos que denunciar isso, inclusive aproveitar o dia 8 de março para impulsionar essas denúncias, potencializar essas denúncias, entendeu? Para que essas pessoas se sintam constrangidas e parem de impedir o avanço nas relações de gênero no país. Obrigada, deputada. Nada. Valéria, bem-vinda. Muito obrigada. A deputada ressalta, então, a importância aí das políticas públicas e principalmente dessa mudança de mentalidade, a importância do diálogo, quer dizer, são assuntos que precisam ser falados cada vez mais. Eu gostaria de saber a sua opinião como representante do Ministério Público, como que você enxerga, o que realmente tem contribuído para essa onda de violência e como que o Ministério Público encara essa situação, o que ele tem feito em relação a isso? Sim. Bom, eu concordo com muitas observações da deputada. A violência contra a mulher é uma violência estrutural, naturalizada, que tem em sua raiz o sentimento de posse do homem em relação à mulher. Nós, mulheres, somos iguais aos homens na lei, mas não de fato. Nós temos os mesmos direitos na lei, mas não na realidade. Então, é necessário atuar por várias frentes. Falar de violência, de gênero, de igualdade, desigualdade nas escolas, significa ensinar os meninos a tolerar a diferença. E significa ensinar as meninas a se fortalecerem e entenderem que elas têm direitos, elas têm poder de decisão. Precisamos também trabalhar com uma violência já instalada. Acho que a grande falha que nós temos no nosso país é essa. Nós ainda não conseguimos impedir que uma violência instalada evolua para feminicídio. Mas feminicídio tem justamente esse conceito de ser o caminho final de uma história de violência e uma morte evitável. E nós precisamos também estruturar a saída da mulher dessa relação de violência, falar em rede de atendimento. Muitas pessoas dizem para as mulheres, eu trabalho com violência há muitos anos, violência contra a mulher há muitos anos, saia dessa relação, abandone esse parceiro, você não tem coragem. Bem, mas para onde essa mulher vai? O que ela vai fazer? Como ela vai superar esse trauma? E os filhos dessa violência? Então, esses três campos são imprescindíveis. O Ministério Público do Brasil e também de São Paulo tem uma atuação já bastante consolidada no enfrentamento e na prevenção de violência. Temos projetos na escola, um projeto chamado Vozes pela Igualdade, em que o grupo vencedor grava uma música com a pessoa da área da mídia. Temos projetos de orientação para as vítimas, temos projetos de capacitação para policiais civis, cartilhas, material informativo, projetos de empoderamento da mulher, de fiscalização de medidas protetivas, ou seja, nós estamos unidos à sociedade para mudar o olhar e para proteger as mulheres que estão nessa situação de violência. Obrigada. Rita, bem-vinda. Queria também a sua opinião a respeito disso, o que tem contribuído para essa onda de violência, o que falta para essa realidade realmente ser modificada? Eu vou pegar uma palavra que a Valéria falou, que as pessoas usam muito, e eu acho que a gente chegou no limite dela nesse último período. Quando a gente fala assim, olha, a gente vai tolerar as diferenças, e aí tolerar eu vou suportar isso, não significa que eu vou respeitar. E a tolerância tem um limite. E eu acho que a gente vive hoje num mundo, né, um processo de exatamente disso, assim, olha, de intolerância, do individualismo, é o meu grupo, é o meu país, é o meu bairro, é a minha etnia. E a gente tem, né, sobretudo, né, uma presença forte, né, dentro desse processo, da figura masculina, branca e oficialmente heterossexual, e em geral mais envelhecida, né? Essa é a lógica que predomina. Então, assim, o que as mulheres vêm fazendo ao longo de mais de 100 anos nessas atividades do 8 de março? Né? Elas vêm lutando contra a desigualdade, contra o direito de
trabalhar, já lutou para trabalhar fora, já lutou para usar calça comprida, já lutou para andar de bicicleta, já lutou para dirigir carro, assim, é sempre uma luta. Para né? votar. Para votar, para ser votada, né? Então, assim, a gente tem o tempo inteiro que está reivindicando coisas que parece que naturalmente são destinadas aos homens, né? E não existe natural, né? E eu acho que quando a deputada fala sobre o processo de discussão sobre os planos de educação, quando estive aqui em novembro, eu falei que esta casa prestou um desserviço às gerações futuras. Né? Quando você não consegue, né, que os seus pares aqui, deputada, consigam compreender que o Estado deve ser laico. Assim, ninguém está dizendo que as pessoas não podem ter religião, sim, todas as religiões. E vou usar aqui o mesmo exemplo que eu usei naquele dia. Se uma criança, numa sala de aula, tira uma Bíblia, as pessoas vão achar a coisa mais fofa do mundo. Se ela tira uma vela vermelha? Então, assim, né, do que a gente está falando? Então, assim, qual é o papel da escola dentro dessa questão de garantir a laicidade, né? E garantir que que os meninos respeitem as meninas, né? Que as meninas respeitem os meninos, que as diferenças sejam respeitadas e que diferença não seja desigualdade. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da gente, né? Que as nossas diferenças, quando as pessoas falam, as feministas querem ser igual aos homens. Não, muito obrigada. Não, sim, por favor, né? Pode, claro. Uma observação. Acho muito importante a gente falar isso e falar também o efeito do machismo para os meninos. Né? Muitas vezes se fala que o machismo é prejudicial às mulheres. Claro que é, porque as mulheres morrem em casa nas mãos dos seus parceiros. Mas o machismo também é escravizante e também prejudica o desenvolvimento dos meninos. Né? Então, pela minha experiência como promotora, eu pude perceber o seguinte, que em regra os homens morrem na rua, nas mãos de desconhecidos, e há muitos anos atrás, não se falava em gênero ainda, eu pensava, não, mas por um motivo banal. Mas, na verdade, esse motivo banal é uma disputa de poder, é não aceitar um desafio, é não aceitar um não. Então, os homens se matam nas ruas porque tem que andar de uma forma veloz no veículo, porque homem não apanha na cara, porque homem que homem isso, homem que homem aquilo. Então, há esse efeito danoso, tanto para as mulheres e meninas, quanto para os próprios homens. Realmente bem mencionado. Eu gostaria de voltar no assunto da questão das políticas públicas. Inclusive, a deputada tem um projeto de lei que é o 91 de 2017, que pretendia aí autorizar o funcionamento das delegacias de defesa da mulher para que essas delegacias funcionassem todos os dias e 24 horas por dia, mas esse projeto ele foi vetado pelo governador. Gostaria de que você comentasse um pouco sobre isso, o que aconteceu para esse projeto ser votado, quer dizer, quais as melhorias, né, eles trariam aí para a vida das mulheres e como que fica o prosseguimento da matéria aqui dentro do parlamento. Eles são um projeto resultado da luta do meu mandato, da minha trajetória enquanto mulher, mas mais do que isso, de movimentos de mulheres com os quais eu sempre me relacionei, muitos deles, o fato de eu ser uma pessoa do interior também, de visitar muitas cidades e de visitar muitas delegacias e de ver, primeiro, o estado das delegacias lamentável, né? Porque muitas delas, às vezes, não têm delegadas, outras não têm escrivãs, outras não têm investigadora, outras não têm um carro para fazer uma diligência. Então, é uma estrutura física muito precária. As cidades que a gente visitou, que tinha o prédio lá, estava aqui a delegacia, mas não tinha o pessoal para poder fazer a delegacia funcionar. Né? Aí você vai fazer audiência com o secretário, mas não tem recurso, mas não estou esperando concurso, isso e aquilo. Bem, então esse projeto, ao ser apresentado aqui na casa por mim, ele é resultado disso tudo, né? De uma necessidade que nós vislumbramos, e mais do que isso, dos dados que apontam que está nos horários noturnos, sábados, domingos e feriados, a maior incidência da violência sobre a mulher. O que isso significa? Significa que exatamente nesse período a mulher fica mais vulnerável, porque ela não tem espaços que ela pode se locomover, ou que ela pode ser amparada e ser protegida. Aí as pessoas dizem, mas tem as delegacias convencionais. As delegacias convencionais não conseguem dar
esse atendimento para a mulher. Ela não fica à vontade, ela se constrange muito mais. Fora quando ela não é humilhada. Né? Nós temos que levar isso em conta. Fora quando o agente de segurança, seja o policial, seja quem for, humilha a mulher e responsabiliza a mulher por ela ser, ao invés de vítima, ela passa a ser a pessoa que ao goz da sua própria violência. Então, tudo isso nos levou a essa apresentação do projeto. O projeto transcorreu aqui na casa, tramitou, convencemos os 93 deputados a votarem favoravelmente, foi aprovado no Colégio de Líderes, foi para o plenário, foi aprovado, vai para o atual governador, mais uma vez, foi vetado. Né? E vetado por uma justificativa absolutamente banal, né? De quem demonstra que não tem compromisso com as mulheres, que não tem compromisso com a redução da violência e que, de uma forma absolutamente contraditória, como já disse, negando aquilo que ele havia prometido durante a campanha, onde as delegacias de mulher funcionariam de forma ininterrupta, e veta o projeto. Aí nós começamos um debate que se tornou público, que teve uma grande repercussão na imprensa, e ele foi obrigado, né, eu até agradeço, que ele foi obrigado a inaugurar a primeira delegacia 24 horas no interior. Foi em Sorocaba. Né? Mas ele tem que inaugurar tantas outras. Né? Havia um compromisso dele inaugurar, dele abrir 40 delegacias. Ora, se isso é feito através de um projeto, da iniciativa dele ou do projeto meu, não faz diferença para mim. Para mim não faz. Né? Porque o que importa é que essas delegacias funcionem desta maneira, que elas possam acolher as mulheres que são vitimizadas. A organização não é qualquer coisa. O Banco Mundial, né, fez uma pesquisa e que demonstrou que aonde havia as delegacias de mulheres em pleno funcionamento, 17% de redução da violência sobre a mulher. Então, ela é uma ferramenta importante na luta. Ela não pode ser a única, ela não é exclusiva, mas ela também, somada a outras iniciativas, tem a capacidade de reduzir a violência sobre a mulher. E vamos continuar batalhando, vamos continuar lutando, que acho que isso que é importante, inclusive contando com o apoio de todas as mulheres que têm esse compromisso de luta por essa nossa causa, que eu acho que isso quanto mais pressão, quanto mais isso possa ser verbalizado e manifestado, eu acho que quem ganha é quem realmente vai precisar desses serviços. Posso só fazer um comentário? Claro. Deputada, eu acho assim, essa luta, né, para que haja delegacias 24 horas, você imagina assim, pensando no estado, quando você pensa numa cidade como São Paulo, né, com a dimensão que tem, a necessidade desse equipamento público, com uma característica importante, que é a formação das pessoas, né? Porque toda vez, e aí novamente a gente vai falar sobre a questão da laicidade do Estado, né? Porque muitas vezes você ouve, né, as mulheres ouvem assim, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. Né? Então, assim, você tem que ser compreensiva, é papel da mulher acolher e tal. E a gente percebe, e isso está refletido nesse serviço que o Estado presta, né? Nesse atendimento que o Estado presta. Então, eu acho que sim, é uma luta antiga do movimento, é um avanço importante ter essa provocação, já que o governador acha que isso é uma atribuição do executivo. Então, por favor, ele assuma a sua responsabilidade, que você vai cuidar de outra coisa, né, não? Então, faça ele, né, cumpra ele a sua parte, que nós ficaremos assim, bastante satisfeitas de ter um governador cumprindo a sua função, que é de garantir a vida das mulheres, de que as mulheres não morram simplesmente por ser mulheres, né? A gente estava conversando ali atrás, assim, e tem uma coisa assim, o fato de ser mulher legitima, né? Justifica várias coisas. Posso ser uma mulher que estava no lugar errado, na hora errada, posso ser uma mulher que falei algo errado para a pessoa errada. Então, assim, sempre a responsabilidade vai ser sempre dessa mulher. Então, assim, que a gente possa ter um Estado que garanta uma educação que ensine as crianças a se respeitarem, que a gente possa ter uma saúde que atenda as mulheres de forma digna, que a gente possa ter a vida das mulheres preservada em todos os seus âmbitos. Né? E mais do que isso, eu acho que temos que respeitar aquilo que as mulheres se propõem. Quantas vezes, o que me deixa muito aborrecida
e cada vez mais indignada é que ainda nós temos comentários do tipo, ela foi estuprada porque ela estava com short. Opa. Ela foi estuprada porque ela estava com uma roupa decotada. Esses dias mesmo, uma deputada lá foi tomar posse e ela estava com decote bonito, mas é o problema dela. Meu corpo, minhas regras, não é verdade? Não é as pessoas que têm que definir isso. E a mulher não pode ser julgada por essas questões. Então, é isso que está embutido na nossa cultura. E também quero saudar quando você coloca a questão da naturalização da violência. E isso é um perigo enorme. Esse é um dos grandes riscos que nós temos. Porque quanto mais se naturaliza, fica normal. Né? Fica normal. Mulher é morta, mulher apanha, mulher é agredida. Morreu 10, quer dizer. Né? A gente como uma coisa banalizou-se, banalizou-se. Essa questão. Valéria. A Delegacia de Defesa da Mulher, a Delegacia de Atendimento à Mulher 24 horas, é um pleito, assim, uma necessidade, na verdade, de todos nós que atuamos no enfrentamento à violência e defesa das mulheres. As estatísticas mostram, por exemplo, até um laudo, um estudo que nós fizemos no Ministério Público, raio-x do feminicídio, mostrou que as mulheres morrem a maioria durante a semana, mas 1/3 dessas mortes, o que não é pouco, acontece no final de semana. Ou seja, a mulher precisa ter para onde ir no final de semana. E por que uma delegacia de defesa da mulher? Porque quando a mulher procura uma autoridade, ela está no limite da sua dor, no limite do seu sofrimento. Exato. E ela tem dúvida se ela é vítima ou não, né? As mulheres, em regra, elas procuram por um momento de sobrevivência. Mas o tempo todo o agressor inverte a responsabilidade com aquela mulher. Você me provocou, você é isso, você é aquilo. Então, ela procura ajuda, é um pedido de socorro. Mas ela vai com aquele medo. Será que eu não estou exagerando? Será que aconteceu mesmo? Então, a forma como essa mulher é atendida é fundamental para que ela não retorne ao silêncio. Viu? Ela tem que reconhecer que ela está sendo agredida, né? Agora, por isso que eu penso o seguinte, nós pensamos o seguinte, de uma forma institucional, nós precisamos de uma rede estruturada, com casa de passagem, abrigo para as mulheres, delegacia e pessoas que tenham um olhar para a mulher. Sempre nos perguntam, é melhor uma mulher ser atendida por uma mulher ou por um homem? Eu falo, depende. É melhor que a mulher seja atendida por uma pessoa que olhe para ela com essa visão de gênero. Isso é muito importante. Agora, posso perguntar uma coisa? Claro. Você falou que 2/3 da violência acontece no final... Não, nas mortes, nas né? mortes, desculpe-me. Mas 1/3 no final de semana, né? Então, 1/3 no final de semana. Esses 2/3 que sobraram, eles estão divididos durante o dia, durante a semana e à noite, o período noturno. Você tem essas estatísticas? Nós temos, nessa pesquisa raio-x do feminicídio, por que nós fizemos essa pesquisa? Justamente porque conta números, não há argumentos, né? Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, muitas vezes isso é transformado em um discurso. Não é um discurso. Nós estamos apresentando dados concretos. Exato. E essas mortes, elas acontecem desde de manhã, à tarde e também à noite, mas há uma predominância no período das 18 às 6 da manhã. E é onde está fechada as Exatamente. delegacias. Estão fechadas. Exato, Desse da delegacia projeto de lei. 24 horas. Massa. E também os abrigos. Nós temos em São Paulo agora uma casa de passagem, mas em muitas cidades, uma mulher, por exemplo, chega numa delegacia e precisa ser abrigada. Já está Não tem pra funcionando onde ir. aquela Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira, ela está estruturada, pronta. Está sendo pensada a forma de se atuar lá. Eu faço parte do comitê da casa e nós estamos com um pedido de que nessa casa o juiz e promotores trabalhem com medidas protetivas urgentes. Porque se você tiver, como é o modelo do Mato Grosso do Sul, se você tiver um lugar em que a mulher tem tudo e consegue uma medida protetiva, nós estamos num estado em que as mulheres são potencialmente salvas. Sim. Bom, eu quero agradecer a participação da deputada Beth Sayão, que vai ter que nos deixar por causa de compromissos aí do regimento interno da casa. O programa em discussão convida, vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Muito obrigada. O portal da Lespe está de cara nova. Agora integra toda a informação legislativa e as redes sociais.
num visual moderno e atraente. O novo portal dialoga melhor com todas as plataformas, inclusive os dispositivos móveis, como celulares e tablets. Muito mais responsivo e amigável, numa mesma barra estão praticamente todas as informações da Casa de Leis. A comunicação é direta. Com um clique você acessa o Diário Oficial. Com 2 cliques, a TV Alesp. Reunião dos deputados da Comissão de Finanças. Acesse o portal da Alesp, www.al.sp.gov.br. Foco no cidadão com muito mais transparência e modernidade. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. O programa Em Discussão com Vida está de volta e hoje o assunto é o Dia Internacional da Mulher. Bom, no primeiro bloco a gente estava falando aí dos números assustadores de feminicídio aqui no Brasil, falamos também um pouquinho sobre políticas públicas. Eu queria entrar agora nesse segundo bloco com um dado que me chamou bastante atenção, né, que diz que mulheres do extremo da Zona Sul de São Paulo sofrem 188 vezes mais com a violência do que moradoras nos jardins. Quer dizer, eu queria entrar nessa questão socioeconômica, né, até que ponto isso influencia realmente nos números de violência contra a mulher e até a questão racial. Gostaria que a Valéria comentasse sobre isso. Bom, há vários fatores que influem para que uma mulher sofra violência ou continue na situação de violência. Em princípio, a situação socioeconômica não interfere na causa. Mulheres de todas as origens, de todas as idades, de níveis de educação, classe social, sofrem violência. Mas sair dessa violência, sim, exige uma estrutura. Por isso que a rede deve ser estruturada para que mulheres de todas as classes sociais consigam deixar essa violência. Quanto mais estruturada a rede, mais cedo a mulher abandona o parceiro violento. E existem ainda o que nós chamamos de outras interseccionalidades, como a questão de raça. A gente soma vulnerabilidades, né? Então, ser mulher é uma situação de perigo no nosso país, mas ser mulher negra é uma situação de maior perigo. Ser mulher negra da periferia, o perigo aumenta. Ser mulher negra, trans, é uma situação de maior perigo. Então, quanto mais você soma as vulnerabilidades, as diferenças, o perigo é maior para a mulher. Rita, qual que é a sua visão? A minha, só dialogando aí com o que a Valéria acabou de dizer, há uns anos atrás a gente teve uma lésbica assassinada no interior de São Paulo, chamada Luana Barbosa. E ela foi, assim, do que a gente está falando? A gente está falando de uma mulher negra, pobre, que morava na periferia e era masculinizada. Então, assim, ela apanhou feito homem, e com todas as aspas que se possa colocar nessa palavra. Então, eu acho que é quando, né, esse dado que traz, olha, as mulheres em regiões de periferia, né, estão sujeitas à violência? Sim, porque a pobreza gera violência, né? E assim, e quem está lá vivendo na pobreza? São pessoas, em geral, a maior parte das pessoas são negras. Essas mulheres que não conseguem sair, né, da situação de violência, porque a questão econômica interfere bastante, embora a gente viva uma certa contradição, porque cada vez mais mulheres são chefes de família. Sim. Né? São as mães com suas filhas que pegam os sobrinhos e tal, e assim, essas novas configurações familiares que a gente insiste em não reconhecer, né? A gente continua com aquele padrão de margarina, que é papai, mamãe, filhinho e filhinha, nessa ordem, né? Porque o filho mais velho tem que ser varão e a filha mais nova tem que ser a princesinha. Então, assim, a gente ainda continua, mesmo hoje, vivendo uma outra configuração familiar. E todas essas negações, né? Você negar a existência de uma nova configuração familiar, negar a existência de mulheres que estão na periferia batalhando no dia a dia
para manter viva, para se manter viva. Então, todas essas questões corroboram, né, para que a gente tenha esse número de violência, esse grau de violência, né? Eu acho que se a gente pensar e tem uma violência que as mulheres sofrem muito forte, que a gente estava comentando no bloco passado, que foi né, se mencionou no bloco passado, que é a questão do estupro. Fizeram um dado de 2013 a 2018. São 60 mil estupros, pensando aqui no estado de São Paulo. 60 mil estupros. Aí você divide isso, dá 10 mil por mês. 833 no mês. Né? 10 mil no ano, 833 no mês, 27 por dia. Em menos de uma hora, uma mulher sofre violência sexual. Aqui no estado de São Paulo, em 2018, nós tivemos 8.664 casos. 11.950, 8.664 são de crianças e adolescentes. Sim, em regra. Então, assim, do que a gente está falando? A gente está falando de uma pessoa que é sujeita de direitos, sujeita de cuidados, né? Que no lugar onde ela deveria ser cuidada, em geral é alguém muito próximo. É o pai, é o padrasto, é o irmão, é o vizinho, é o avô. Essa criança é violada. Isso vai formar uma pessoa adulta, seja menino ou seja menina, né? E aí, assim, essas questões, né? Isso a gente está falando de algo que é subnotificado. O estupro, ele é subnotificado. E essas questões, essa questão, ela também, assim como a violência contra a mulher, ela de alguma maneira é democrática, né? Ela atinge todas as camadas sociais, né? Então, a forma, né, como a gente olha para as coisas que acontecem na sociedade, a forma como os homens se inserem dentro da sociedade, né, a forma como eles atuam dentro da sociedade, seja na escola, quando eles batem no menino que tem jeito de mariquinha, ou quando vão e violam a garota que tem jeito masculinizado e tal. Tudo isso está colocando, né, que tipo de pessoa a gente está formando. E aí, concordo plenamente com o que a deputada falou, assim, quando alguém que tem um papel importante de caráter nacional, como a ministra, e diz, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, ela está falando muita coisa. Ela está falando, os meninos vão para a rua, as meninas ficam dentro de casa, as meninas vão cuidar da casa, os meninos podem bater, eles podem ter armas, eles podem ser violentos. E eu acho que um dos desafios da gente é exatamente reverter isso, né? É inverter isso, né? E garantir que as mulheres possam proteger suas filhas, né? Então, assim, quando a galera fala, né, sobre essa questão, elas têm que ter um lugar para ir. Sim, esse ponto eu acho fundamental. Nós falamos já há mais de uma década sobre mulheres vítimas de violência, homens autores de violência e os filhos da violência. Porque esses meninos tendem a reproduzir o padrão do pai. E essas meninas, até estatisticamente, tendem a ser vítimas de violência. Pelo menos 40% é o que uma pesquisa revelou. 40% das meninas que viram uma mãe sofrendo violência, sofreram violência. Então a gente também tem que pensar em políticas públicas para essas crianças. Mas me parece que existe um grito de socorro mais urgente ainda, que é o seguinte: crianças vítimas de abuso sexual. O que lamentavelmente tem acontecido no nosso país. Graças à lei de alienação parental, que aliás há um pedido de revogação no Congresso Nacional dessa lei, as mães que noticiam violência sexual praticada contra os seus filhos, em regra por parte de pais, né, pessoas próximas, mas muitas vezes o pai, quando não existe uma prova do estupro, e em regra não existe uma prova física, porque os estupradores não praticam atos sexuais completos, essas mães são apontadas como loucas, manipuladoras, como se fosse uma falsa memória, o que, aliás, é uma má interpretação de estudos estrangeiros que não se aplica à violência sexual, e elas perdem os seus filhos. São centenas de mães, dezenas e centenas de mães no nosso país que têm perdido a guarda dos seus filhos, tem havido inversão da guarda, porque noticiaram estupro. E eu não penso em violência maior contra uma mulher do que a ter que conviver com essa realidade. O seu filho retirado, em razão de atentar proteger. Podendo voltar para o pai, né? Assim, não, retirado, entregue ao pai. Entregue ao pai, entregue ao agressor. São
tem dados, quando a gente discute a violência contra a mulher, a gente está aqui falando da delegacia, mas a diversidade, a multiplicidade de violências que as mulheres sofrem, né, no seu... A Valéria acabou de falar uma coisa assim, que reflete bem isso, né? Que assim, olha, a mulher tenta proteger sua criança, essa criança é retirada dela e é dada ao suspeito de abuso. É isso, né? Você não tem esse desamparo, né? Essa falta de amparo mesmo que o Estado dá, né? Esse Estado que a gente, né, que deveria garantir a vida, o acesso, não consegue garantir isso, né? Então, eu acho que é muito... A gente tem vários desafios aí pela frente, né? Uma outra falha que eu identifico no atendimento, em geral, veja, não o da autoridade, mas no geral, em relação às vítimas, é uma concepção limitada do que é a violência contra a mulher. Bom, primeiro se pensa que violência contra a mulher é estupro e lesão corporal, e feminicídio só, não é? A violência é muito mais ampla do que isso. Pior, quando acontece uma violência contra uma mulher, você tem uma falsa noção de que aquela violência se esgota na mulher. Na verdade, quem está naquele ambiente também é vítima da violência. Eu não posso dizer que um menino que vê o pai espancando a mãe e agredindo a mãe e xingando a mãe não é vítima de violência. Né? E além de não se proteger essas crianças, porque elas estão expostas a essa violência, uma violência psicológica reconhecida internacionalmente até pelas nossas leis, essas crianças têm problemas de saúde em razão do estresse, vão reproduzir o padrão. E o dado mais alarmante é o seguinte, esse eu quero chamar bastante atenção. A nossa pesquisa raio-x do feminicídio revelou que para cada 4 feminicídios no estado de São Paulo, em um eu tenho outra vítima. Quais são as outras vítimas? Os filhos, criança. Em regra, os filhos, a mãe da vítima, um novo parceiro. Então, enfrentar a violência contra a mulher também é uma questão de segurança pública e de saúde pública. Valéria, como enfrentar essa situação toda, né, que a gente tem vivido? Quer dizer, a mulher também sofre um preconceito até no momento de denunciar, né, esse descrédito em relação àquilo que ela está mostrando. Enfim, como mudar essa situação? Existem meios para isso? Como que você enxerga isso? Então, nesses anos, né, que a gente trabalha em defesa das mulheres, eu percebo algumas evoluções. Primeiro, as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, as mulheres sabem gritar, sabem exigir, sabem procurar justiça, acreditam mais na lei. E a sociedade, isso é importante, hoje a sociedade está intolerante em relação à violência. Então, antigamente uma piadinha racista não era nada, uma piadinha contra a mulher. Hoje a sociedade já enxerga e já repudia. O que é isso? Mudança de olhar. Então, o primeiro passo que nós temos para mudar a nossa realidade é a mudança de olhar. As escolas, campanhas sérias, atuação com a sociedade, os movimentos, isso é importantíssimo. Né? Segundo, receber a mulher sem revitimização. Às vezes nós revitimizamos sem perceber. Então, eu sempre digo isso nos nossos cursos de formação de policiais. É claro que é revitimizar mandar uma pessoa voltar para casa, né, e esperar. Mas vocês sabem que revitimizar, olhar para baixo e fazer assim? Dar uma risadinha. Nós, muitas vezes, revitimizamos de uma forma inconsciente. E como é que nós vamos garantir uma acolhida dessas mulheres? Com essa mudança de olhar. Às vezes é um bom profissional que não enxerga. Então, isso em todos os setores, o sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, etc. Se a gente muda o olhar, a gente muda a forma de atendimento. Mas a gente precisa também de mecanismos de agilização do processo. As vítimas costumam dizer o seguinte: eu não aguento mais esse processo, doutora. Demora demais, a justiça é muito lenta, demora demais. Então, a gente também precisa pensar numa investigação mais rápida, numa proteção mais rápida e num processo que termine. Porque o processo em si, ele causa um sofrimento e causa uma dor. Aquela mulher precisa de uma resposta, aquele homem precisa de uma resposta, né? E o processo é sempre uma oportunidade de mudança de intervenção. Intervenção junto àquela mulher, intervenção junto àquele homem, intervenção junto àqueles filhos. Doutora, ainda falando dessa questão do preconceito que a mulher sofre no momento de denunciar, quer dizer, ela não é acreditada naquilo que ela está falando, enfim, ela no fim acaba sofrendo as consequências. Tem também a questão da mulher, que muitas vezes é vítima de uma violência, uma vez que ela vá denunciar, ela acaba sofrendo uma retaliação por parte do parceiro.
Queria saber se, na sua visão, isso realmente tem sido um impeditivo para a mulher realmente se posicionar, né? Os números que a gente tem são os números que realmente aparecem, mas devem existir outros números de mulheres que sofrem violência e que não denunciam porque têm medo. Essa é realmente uma realidade do nosso país, ou a mulher tem se posicionado mais nesse sentido? Então, a mulher tem se posicionado mais, mas existe um padrão de violência contra a mulher, e esse padrão não é só no Brasil, é no mundo. A mulher noticia a violência, pede socorro e em seguida se retrata. A retratação da vítima, dizer não aconteceu, eu não quero que ele seja preso, não significa ausência de perigo. Isso é muito importante, significa que muitas vezes ela não consegue enxergar aquele perigo e não consegue reagir. Então, o olhar das autoridades que atendem nesse momento, em todos os setores, eu repito, tem que ser de entender o porquê ela está se retratando e não imediatamente concluir que não existe uma situação de perigo. Como é que se enfrenta a revitimização? A melhor forma é a sensibilização, trazer informações para aquelas autoridades, para que elas entendam por que a mulher não denunciou, né, como se diz, logo que a violência aconteceu, quais são as consequências para a mulher e de que forma agir. Mas as estatísticas mostram que, em regra, quando a mulher denuncia, não acontece uma violência fatal. Então, ter medida protetiva e registrar boletim de ocorrência tem um efeito, sim, sobre o autor da violência. Não transforma imediatamente o autor, mas é um peraí. Né? Você coloca um limite. Coloca um limite, muitas vezes, na atuação desse autor de violência. Eu acho que, assim, a gente tem... ainda é algo bastante silenciado ainda a questão da violência, mas é inegável, né? Porque as pessoas falam assim, aumentou o número de violência? Eu falei, não, aumentou o número de vozes, né? Eu acho que isso é importante, né? E que quando uma mulher fala, ela ajuda a outra a falar. E eu acho que essa coisa da gente falar assim, olha, não se cale, né? É fundamental. E mais ainda, acho que tem, olha, como que isso é possível? Eu acho que tem uma questão que a gente tem uma outra perspectiva das relações entre homens e mulheres, né? Por isso que eu volto a dizer, sabe, a importância da educação e da cultura, da produção cultural para a transformação da sociedade, né? Olha, assim, quando você tem uma mudança, quando você tem uma perspectiva de gênero, né, dentro do que você vai pensar enquanto política pública, eu vou falar uma coisinha bem simples que acho que é um bom exemplo. Como é que o planejamento familiar é pensado? Ele está muito sob responsabilidade das mulheres, né? Então, assim, se ela vai fazer uma ligadura e tal, muitos homens não querem fazer vasectomia, etc, etc. Mas vejam só, se uma mulher transar 365 dias no ano, quantos filhos ela terá? Se um homem transar 365 dias no ano, quantos filhos ele terá? E por que a gente insiste em discutir essa coisa super complicada, que é planejamento familiar, ter filhos e tal? Por que está sob a responsabilidade da mulher? Por que está nas costas da mulher? Porque isso tem a ver com uma coisa estrutural das relações, que é a relação de gênero. Sim. Então, assim, para a gente pensar uma política pública, se a gente não tiver essa perspectiva, a gente vai sempre deixar, você sempre coloca um impeditivo para as mulheres, né? Então, assim, se você... eu lembro que num 8 de março, num dos 8 de março, tinha uma reivindicação de um sindicato e tal, os caras queriam falar. E a gente falou, não, é o momento das mulheres e tal. E eu lembro que uma companheira pegou o microfone e falou, né, na manifestação do 8 de março, olha, cada um de vocês que estão aqui são muito bem-vindos, são parceiros nessa luta, mas, com certeza, poucos de vocês lavou a própria cueca. Né? E muitas de nós que estamos aqui, antes de estarmos aqui, nós cozinhamos, lavamos, né? Levamos criança para a escola e tal. Assim, olha, o que é você ser parceiro, o que é protagonismo, o que é fortalecer. Então, acho que essa é a perspectiva que eu acho que pode ser transformadora para a gente combater violência e qualquer outra coisa. Eu acho muito importante a gente colocar os pingos nos is, por exemplo, interpretar nossa realidade como ela é de verdade. Por exemplo, tem-se alardeado que aumentou em 20%, 30% os índices de feminicídio. Não, peraí, o que isso significa? As mortes de mulheres têm aumentado? Sim. Que morte é morte, então morre mulher, a gente tem os números, né? Mas
O que significa esse aumento de feminicídio? Significa, na verdade, um aspecto, entre aspas, positivo. Significa que, dentre toda essa imensidão de mortes de mulheres, as autoridades já reconhecem o que é um feminicídio e indicam aquele artigo de lei de feminicídio, uma morte de mulher. Aliás, isso é uma recomendação da ONU, que toda morte violenta de mulher comece com uma investigação de feminicídio, porque, em regra, é uma morte da mulher por ser mulher. Então, existe um aumento inegável, aproximadamente 6% das mortes de mulheres, que não é fruto da violência do país, porque as mortes de homens aumentaram 2%, as mulheres 6%, as mulheres morrem mais do que os homens no momento de crise, mas, além disso, existe um outro aspecto que é positivo. Né? Há alguns anos atrás, a senhora é militante, deve lembrar disso, de falar em feminicídio, as pessoas falam, o que é isso, né? Feminicídio não tem. Quando você explicava, as pessoas achavam um absurdo. Esquisito. Como é que assim, morrer só por ser mulher? Todo mundo sabe o que é feminicídio. Exatamente. Quer dizer, você não precisa explicar o que é feminicídio, explicar o que é a morte de uma mulher. Inclusive, você acredita que as mulheres estão tendo mais consciência no sentido de saber e ter a consciência de que elas estão sofrendo algum tipo de preconceito? Porque a gente vê também que é comum, às vezes, a mulher passar por essa situação. E às vezes o machismo é uma coisa que está tão ali enraizada que às vezes a própria pessoa não tem consciência do que ela está sofrendo, né? Quer dizer, é uma coisa velada ali que acaba passando batido. Na visão de vocês, isso tem mudado? Quer dizer, a mulher tem conseguido ter essa sensibilidade de perceber quando ela está sofrendo um preconceito por ser mulher? Qual que é a visão de vocês? Eu acho que sim, as mulheres têm percebido mais isso. Acho que elas conseguem perceber que o fato delas, que é isso, né? Assim, olha, eu só estou me olhando desse jeito porque eu sou mulher, né? Mas mesmo assim eu vou entrar no bar e vou tomar uma cerveja sozinha, por exemplo. Né? Assim, eu sei que vão me olhar torto e estão me olhando assim porque eu sou mulher. Vão me tratar assim porque eu sou mulher, né? Se eu for procurar um emprego. Assim, as mulheres estão mais antenadas com isso, elas estão desnaturalizando isso. Eu acho que é um processo, essa geração que vem chegando aí é uma coisa espetacular. Nossa, é espetacular essa geração nova. Eu acho que nas gerações mais antigas a gente tem que desconstruir, mas essas novas gerações já vêm construídas. Sendo construída essa nova mentalidade. E eu acho sim que as mulheres hoje, as mulheres e muitos homens também, já reconhecem essas questões de violência, de discriminação, de assédio. E tem um dado que foi divulgado ano passado que eu acho bastante relevante. Então, se noticiou que aumentaram em 8%, por exemplo, as notícias de estupro. Aumentaram os estupros. Falei, não. Ninguém se tornou estuprador porque surgiu um movimento de mulheres, porque nós temos a Lei Maria da Penha, a Lei de Feminicídio e as campanhas de assédio. Na verdade, esses movimentos, eles encorajam e acolhem pessoas que sofreram ou estão sofrendo. Então, o que a gente tem efetivamente é uma avalanche de denúncias. Né? Em São Paulo, são 70 mil processos. No Brasil, 1.500.000 processos de violência contra a mulher. Então, o Brasil se tornou violento? Não, o Brasil está se tornando consciente. O Brasil está se tornando um país que trata com mais seriedade, né, e com responsabilidade o enfrentamento à violência contra a mulher. Um outro dado que eu acho importante aqui que eu queria mencionar, né? Inclusive a Rita passou assim por esse assunto. Os lares brasileiros chefiados por mulheres dobrou na última década. Né? O Brasil registra aí mais de 71 milhões de famílias, com 42% de mulheres responsáveis pela casa. A maior parte delas solteira. Isso me chamou bastante atenção, essa informação. Quer dizer, a mulher ela tem descoberto que ela pode chefiar sua própria casa, enfim, ter sua profissão, mas ao mesmo tempo parece que ela tem se tornado mais solitária. E aí entra a questão, por exemplo, também da desigualdade salarial. Então, quer dizer, uma mulher que é chefe da sua casa, que cuida dos seus filhos e ainda muitas vezes desempenha a mesma função de um homem, ganha menos do que ele. Será que essa configuração, quer dizer, essa mentalidade também tem de alguma maneira favorecido que a mulher esteja nessa faixa aí de vulnerabilidade social? Quer dizer, chefiando a casa com um salário menor do que o cônjuge que não tem, quer dizer, e aí? Como que a gente faz? Uau, assim, são várias questões aí, né? Uma é o fato de que as mulheres, quando elas têm é muito comum as mulheres, né, sobretudo quando você pensa, como você mencionou os dados das mulheres da Zona Sul, na periferia você tem mulheres que têm filhos, mas
não tem essa criança. Eu sempre falo assim, parece que as mulheres se autofecundam, né? Porque assim, não existe pai, né? Assim, não existe responsabilização, tal, e os caras, né, e ela vai pegar e vai tocar isso. Mulher é um bicho tinhoso, né? Então assim, ela vai e vai dar conta disso. É lógico que, sabendo que ela vai trabalhar mais, porque ela vai cuidar da casa, da criança, etc., né? Provavelmente de alguém a mais da família, que ela vai ganhar menos. Quando você pega... tem dois aspectos desse. Esse é um, e o outro, que era o que a gente estava comentando ali atrás, que era, assim, tem mulheres bem-sucedidas, né? Que elas estão assim, elas estão solteiras. Então, assim, elas trabalham, elas podem ter filhos ou não e tal, estão sozinhas. Por dois motivos. Homens não bancam mulheres senhoras de si, né? Os caras não seguram o BO, né? Fala assim, a mulher chegar e fala assim, hoje tem, hoje não tem, né? Hoje você faz a janta, hoje eu vou ficar no sofá. Então, assim, que a gente tem, que elas têm menos dependência emocional, porque acho que uma das coisas que, inclusive, né, dificulta a saída das mulheres da violência é a dependência emocional. Elas são independentes emocionalmente. Né? O cara não precisa, né, falar assim, olha, eu vou te fazer feliz. Ela fala, não, obrigado, eu sou feliz sozinha, eu quero outra coisa com você. Né? Então, assim, tem esses dois aspectos das mulheres que enfrentam esse tipo enfrentam essa realidade, né? Trabalhar, ser dona de si, ser feliz, independente e procurar os companheiros. Eu não sei se a gente está falando de um momento de mais solidão ou de um momento de mais consciência, né? Porque quando nós éramos criadas antigamente, a ideia era, não, você tem que casar, não tá namorando, ficou pra titia, etc, né? Aí hoje em dia não, a mulher, ela escolhe com quem ela vai estar. Se ela está com alguém, ela está porque ela quer. Até uma outra coisa interessante é o seguinte, muitas pessoas pensam, por exemplo, que a mulher nunca abandona o parceiro porque ela depende economicamente dele, mas na verdade, muito bem falado, é uma dependência mesmo emocional e a dificuldade de se desprender desses padrões que estão assim, realmente escravizantes, né? Que nos criam algemas imaginárias de que a mulher tem que casar, tem que continuar casada, não conseguiu segurar do seu homem, etc. Até porque nesse levantamento que nós estamos fazendo, temos um novo levantamento ainda, surpresa, sobre feminicídio. O que tem aparecido? Que muitos feminicidas estavam desempregados, que muitos não tinham emprego, não tinham formação, então eles eram sustentados pelas suas mulheres. Então, a ideia de que a mulher está com o homem por dinheiro, por uma condição, né, não representa a verdade. Há sim uma dificuldade de abandonar uma relação violenta quando a pessoa não tem para onde ir. Quando você não tem saída, você não sai. Mas não é a realidade em todas as relações violentas, ao contrário. O que tem se mostrado cada vez mais é de mulheres independentes, mais empoderadas, fora de casa, mas que em razão de toda essa submissão que a violência gera, não consegue abandonar o seu parceiro. Isso. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi muito bom. O programa Em Discussão Convida fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.